28 e 29. Aleluia. Aleluias. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. O Senhor diz que na palavra dele que naquele grande dia ele derramará o espírito dele sobre a carne. Então, nesse dia nós temos que estar preparados para receber o Espírito do Senhor, porque um dia ele vai vir buscar a igreja dele. Nós temos que estar preparados para receber o Senhor, para nós irmos morarmos com Ele, em nome do Senhor Jesus. Então, o que é o Espírito Santo e qual o seu papel na vida cristã? O Espírito Santo é a terceira pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao lado de Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é um ser pessoal com vontade, emoções e poder divino. Sua presença é essencial para a vida cristã, desde o momento da convenção até o amadurecimento espiritual diário. Então, o espiritual diário é o que nós estamos buscando aqui, enchendo do Senhor, na palavra dele, na oração, no jejum, né, que nós estamos aí na guerra, no jejum, na oração, na palavra, e Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. O Espírito Santo tem agido nas nossas vidas, porque Ele não deixa nós errarmos. Então, Deus é fiel, Ele é soberano. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é descrito na Bíblia como consolador, guia e mestre. Jesus prometeu aos seus discípulos que, após sua ascensão, o Espírito Santo seria enviado para habitar entre eles e guiá-los. Então, Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi até o Pai, foi para o Pai, e quando ele foi ao Pai, ele disse que ia deixar o Espírito Santo aqui na terra. Então, onde é que ele mora? Em nossos corpos. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo conduzindo cada um de nós em nome do Senhor Jesus. E Deus é fiel. Em João 14, 26, está escrito: mas o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, quem o Pai enviará, ele enviou. Então, nós estamos aqui com o Espírito Santo. No nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar desse corpo. Cuidar com todo o carinho, com todo o amor, porque não é qualquer pessoa que está morando em nosso corpo. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado no nosso corpo. Então, o Espírito Santo, ele é sensível, ele é fiel também, o nosso Deus. Então, tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só. Eles três é um só. Então, quando nós vamos orar, eu acostumo a convidar o Espírito Santo. Eu sei que ele já está no meu corpo, mas eu digo, ô Espírito Santo, me ajude na oração. Então, eu junto com ele ali, estamos orando ao Pai, suplicando ao Pai. E aí, Deus faz maravilha. Hoje, o Espírito Santo, olha como ele é fiel. Deus é fiel, o Espírito Santo também. Hoje, quase eu me passo no jejum. Aí, na mesma hora, o Espírito dá lembrança, o jejum. Eu aí, olha. Então, eu fui, fiz minha parte, certo? E aí, o Espírito Santo me lembrou e eu fiz. Porque nós ficamos ali, né, apegados a fazendo as coisas, não corre, e aí esquece. Nós somos ser humano, né? E aí o Espírito Santo lembrou. Aí eu peguei e fiz. Glória a Deus. Então, fique atento, meus irmãos. Fique atento, porque Deus quer falar com vocês. Ele é eterno, onipotente, onisciente, possuindo a mesma essência e autoridade que o Pai e o Filho. Sua missão é glorificar a Cristo e cumprir os propósitos divinos na terra, operando ativamente na vida daqueles que creem. Então nós temos que crermos no Senhor, temos que crer no Espírito Santo. Se nós cremos, nós vamos vencer. Agora, se não crer, não vai acontecer nada. Então nós temos que crer no Senhor, dependente do que aconteça, dependente do que esteja acontecendo, dependente de qualquer coisa, nós temos que crer no Senhor 100%. Não é 70%, não é 20%, nem 30%, não, 100% no Senhor. Porque Deus, eu agradeço ao meu Senhor, porque hoje eu estou aqui com vida. Porque eu já contei o testemunho aqui que tive um acidente comigo, meu pai pisou em cima de mim, com 15 dias de nascido, e botei sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, e ele pisou aqui na caixa do peito, aqui, ó. E eu estou vivo. Agora me digam, uma criança de 15 dias de nascido, para estar vivo hoje, é a mão de Deus. E eu fui para o hospital, como minha mãe me disse, sem vida. E cheguei lá, e aí eu passei aquele momento, aquele segundo, e o médico já dava como nada, já falecido. Mas Deus, Ele é fiel. E Ele me deu a vida. Eu agradeço a Ele porque hoje eu estou aqui.
Em nome do Senhor Jesus. O papel do Espírito Santo na vida cristã, na vida do cristão, o Espírito Santo desempenha diversos papéis na vida daquele que segue a Cristo. Convicção de pecado. Então nós temos que se arrepender do pecado. Pecou, se arrependa, peça perdão ao Senhor. E diz aqui, antes mesmo da convenção, o Espírito Santo já está atuando no coração humano, levando-o ao arrependimento. Jesus aplicou essa obra. Em João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, nós pecamos e aí nós vamos se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Tem dois pecados que não tem salvação. Infelizmente, não tem salvação. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e o suicídio. E a pessoa se suicidar, ela está tirando a própria vida. Então, esses dois aí, o Senhor não perdoa. O Espírito Santo não perdoa. Então, nós temos que ter cuidado. Nós, como cristãos, temos que ter cuidado com as nossas vidas. Nós temos que zelar pela palavra do Senhor, zelar pelo Espírito Santo. Então, ele não é qualquer pessoa. Ele é o nosso irmão, vamos supor, o nosso irmão também, porque Deus é Pai. Nós temos o irmão Jesus Cristo e também o Espírito Santo é o nosso irmão. Então nós temos que zelar pelo Espírito Santo, zelar pela palavra do Senhor. Então, e aqui diz também, esse convencimento não vem de esforço humano, mas da ação do próprio Deus, que ilumina a mente e o coração para conhecer a necessidade de redenção. Então ela não vem da força humana, ela vem de Deus, da soberania de Deus. Então Deus, quem convence o pecado, quem convence o homem do pecado é Deus, não é o homem. Então, se nós se arrepender e pedir perdão ao Senhor de todo o coração, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, nós somos perdoados e tudo fica bem. Regeneração e novo nascimento. Quando alguém entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo opera novo nascimento, regenerando a pessoa espiritualmente. Então, quando nós aceitamos o Senhor, chegamos aqui na frente, levantamos as nossas mãos e aceitamos o Senhor, o Espírito Santo age naquele momento e ali nós confessamos o nosso pecado e ali vai tirar tudo que não louva ao Senhor, toda a maldição hereditária, tudo aqui vai ficar diante do altar. E Deus vai limpar, o Espírito Santo começa a operar em nosso corpo e as nossas vidas, e aí nós vamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Em Tito 3:5, temos
ele nos salvou, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, pelo levar regenerador e renovador do Espírito Santo. Habitação, diferente do Antigo Testamento, quando o Espírito vinha sobre determinada pessoa em momentos específicos, no Novo Testamento, ele passa a habitar permanentemente nos crentes. Paulo reforça essa verdade, em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo habita em nossos corpos, em cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que estar cuidando do nosso corpo, para que o Senhor venha nos purificar cada dia mais na presença dEle. Glória a Deus. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Guia e conselheiro. Ele é guia e conselheiro. O Espírito Santo conduz os cristãos no caminho da verdade, ajudando a tomar decisões e a discernir a vontade de Deus. Em Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. E aqueles que não são, eles têm que aceitar o Senhor para seguir, para ser filho de Deus. Então, quando nós passamos a seguir ao Senhor, nós somos filhos de Deus. E nós estamos debaixo da cobertura do Senhor, debaixo da cobertura de Deus, do Espírito Santo. E essa orientação se manifesta de diversas formas, por meio da palavra de Deus, da oração e da paz interior que Ele concede ao coração. Então, nosso coração, tem que estar cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, para que nós venha a cada dia nos limpar, ser limpo diante de Deus, para nós, com nossos ouvidos sensíveis, para ouvir a palavra do Senhor, para guardar em nossos corações. O Senhor disse para nós que nós temos que guardar a palavra dele no nosso coração, para não pecar contra ele. Glória a Deus. Capacitação para o serviço. O Espírito Santo concede dons espirituais aos cristãos para que possa servir a Deus e à comunidade. 1 Coríntios 12:7 declara: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, os dons espirituais têm o dom de profetizar, o dom de curar, o dom da palavra,
o dom de discernir, né? Vários dons o Senhor tem aí para nós. Então nós temos que buscar qual é o dom que Deus quer lhe dar. Qual é o dom que Deus tem para você. Então busque esse dom para ser cheio do Espírito Santo. Deus, Ele nos dá a honra para estar lendo, meditando na palavra dEle. E aqui diz assim: esses dons incluem sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento e muitos outros, sempre concedidos conforme a vontade de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais é para nós edificar o nosso corpo, para nós estar ali limpo com o Senhor, né? Ouvir mais a voz do Senhor, ali fazendo a vontade dEle a cada dia das nossas vidas. A presença do Espírito Santo como garantia. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é o selo que garante nossa salvação e herança eterna. Em Efésios 1, 13, 14, lemos: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Glória a Deus. Isto significa que a herança, isso significa que a presença do Espírito em nossa vida é a prova de que pertencemos a Deus e que Ele cumprirá suas promessas. Esse selo divino nos dá segurança e confiança na jornada cristã. Então, o Espírito de Deus, Ele sela essa confiança que nós temos em Deus. A confiança nas nossas vidas. Deus, pertencemos a Deus e que Ele cumprirá as suas promessas. Então Deus vai cumprir as promessas dEle. Ele tem cumprido e vai cumprir. Aquele que está esperando a promessa do Senhor, pode esperar que Ele vai dar. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E Ele só age na hora certa. Não adianta nós se espernear, não adianta passar por cima, e tem que esperar no momento certo de Deus. E Deus vai honrar. Fique atento na palavra do Senhor, no que Deus tem para lhe falar, que Deus vai cumprir com a promessa dEle. O fruto do Espírito, além de conceder dons, o Espírito Santo produz frutos no caráter do cristão, moldando sua vida à imagem de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 nos apresenta: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todos esses dons aí, tá aí para nós, né? Então, quando Deus dá a bênção, Ele dá completa. Então, Deus é fiel. Ele cumpre com a palavra dEle, cumpre com a vontade dEle. Então,
espere no Senhor. Não fique afobado, não deixe nada atrapalhar sua vivência com Deus. Deus vai honrar a cada um de nós. Esses frutos demonstram o caráter transformado pela presença de Deus. O Espírito Santo é um presente divino para todos os cristãos. Ele não apenas garante nossa salvação, mas também nos ensina, fortalece e transforma para que vivamos uma vida que glorifica a Deus. Glória a Deus. O Senhor é fiel. O Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 1, glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, está vendo? O Espírito de Deus, ele se movia sobre as águas. Então, ali não tinha vida, a única vida era o Espírito Santo. Então, vida humana não tinha. Então, tudo foi formado através do início. O início, Gênesis, né? Ali Deus criou tudo ali, naqueles 6 dias ele criou, e aí criou o homem, que o homem é feito, né, de corpo, alma e espírito. Então, se tirar o espírito do homem, o homem não vive. Se tirar o espírito de nós, o Espírito Santo, nós não vamos viver. Humanamente, nós vivemos, mas espiritualmente nós vamos estar mortos. Estamos mortos. Então, para nós viver em Cristo, para nós viver em Deus, nós temos que ter o Espírito Santo em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, nós estávamos mortos, reviveu, nós aceitamos o Senhor Jesus e nós teve essa nova vida que é com Cristo. Então o Espírito Santo começou a habitar em nosso corpo. Então nós temos essa vida preciosa. O Espírito Santo é presença divina de Deus no mundo e no coração de cada cristão. Após a ressurreição de Jesus, e especialmente no evento de Pentecoste, o Espírito Santo passou a guiar, consolar, fortalecer e capacitar os fiéis para viverem segundo a vontade de Deus. E Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, em Efésios 1, 13, 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado
selado com o Espírito da promessa. Então Deus é fiel. Então o Espírito Santo, o pouquinho que eu peguei aqui, estudei, para trazer para os irmãos, e até aqui Deus não me ajudou. E aí, guarde essa palavra. O Espírito Santo é fiel. Ele é um ser vivo. Ele está vivo. Como o Pai, Ele está vivo. O Senhor Jesus está vivo, que Ele morreu e ressuscitou. Os três estão vivos. O Espírito Santo está vivo dentro de nós. Então, nós estamos aqui em pé por causa dele. O Senhor disse: sem ele nada podereis fazer. Então, sem ele nada podereis fazer. Então, o Senhor é Deus. Então, é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Efésios 1, 13, 14. Aleluia.